Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 31 de julho de 2026, regras apertam no crédito à habitação, mas há boas notícias para quem tem entre 30 e 35 anos. Nós estamos, obviamente, perante um cenário alarmante. Os níveis de incumprimento, respondendo ao Sr. Deputado, continuam baixos, mas existem vários sinais de alerta que não podemos ignorar. Se só atuarmos quando os riscos se materializarem, podemos estar a agir tarde demais. Estes sinais de que fala Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal, levaram a mudanças para quem quer comprar casa com recurso a um crédito à habitação. A partir de amanhã, 1 de agosto, os bancos vão ter novas regras para emprestar dinheiro a particulares. Há 4 mudanças, mas a que pode fazer mais diferença é a taxa de esforço. A partir de 1 de agosto, os bancos só aprovam um crédito se a taxa de esforço de todos os empréstimos do cliente não superar 45% do rendimento. Antes era de 50%. E há também uma mudança no período máximo para pagamento das prestações. Eram 3 escalões e agora passam a 2 e com benefício para quem tem entre 30 e 35 anos. São regras que vamos conhecer com detalhe com o jornalista Diogo Cavaleiro, da secção de Economia do Público. Olá, Diogo, bem-vindo a Hoje. Olá, bom dia, obrigado. Vamos olhar para a alteração que talvez vai fazer mais diferença para quem quer comprar casa, que é a questão da taxa de esforço. O limite recomendado baixa então de para 45%, mas vamos tentar traduzir um bocadinho isto para quem nos ouve. O que é que muda na prática? Portanto, isto está tudo incluído numa recomendação macroprudencial. É um palavrão gigante do... Isto é muito cedo para palavrões, Diogo. Exato. Mas é a recomendação macroprudencial, que é uma forma que os bancos centrais, neste caso o Banco de Portugal, têm para tentar limitar alguns riscos que existem no setor financeiro. E há uma recomendação do Banco de Portugal, que é, na prática, um conjunto de regras que o Banco de Portugal impõe aos bancos na hora destes concederem crédito, tanto à habitação como ao consumo, portanto, crédito particulares às famílias. Esta recomendação tem 3 grandes fatores. Ela existe desde 2018 e tem 3 grandes critérios. Portanto, um deles é acesso à taxa de esforço, que é, na prática, qual é que é o peso do rendimento que pode ser gasto em prestações de créditos. Depois, e há também a questão das maturidades, que é por quanto tempo é que se podem conceder os créditos, e na prática esta recomendação de 2018 o que fez foi obrigar a que os bancos dessem créditos um bocadinho mais pequenos, de menor duração, às pessoas mais velhas, acima dos 35 anos, não é que sejam mais velhas, mas pronto, houve ali um limite que é para as pessoas não para haver possibilidade das pessoas pagarem ainda o seu crédito à habitação, ainda continuarem a viver com o ativo que entretanto compraram na totalidade. E depois há também a questão do limite ao empréstimo, portanto, qual é que é a quantidade de empréstimo que pode ser dada face ao valor da casa. E foi a partir daí que passou a ser exigido na prática a praticamente todos os empréstimos à habitação uma entrada de 10% para a compra de uma casa. Relativamente à taxa de esforço, o que agora o Banco de Portugal vem dizer é a taxa de esforço deixa de ser 50% e passa a ser 45%, ou seja, não pode ser, as prestações dos créditos não podem gastar metade do rendimento das pessoas, tem de ser 45%, não pode superar esse valor. Há depois uma exceção que até é simplificada agora nas novas regras que entram em vigor a 1 de agosto, que é cada banco pode dar até 10% do seu crédito total, pode ir além desta taxa, mas lá está, é limitado em cada banco e a Isso 10%. significa que um banco pode eventualmente aprovar um crédito que seja acima dos 45% de esforço. Exato, mas tem de olhar para a carteira toda e perceber qual é que é, em que créditos é que vale a pena ir além dessa exceção, porque na prática, ao ir além dessa exceção, está a assumir um maior risco, não é? Porque se há este limite existe porque é para limitar o risco, ou seja, para assegurar que as pessoas conseguem pagar as prestações dos seus créditos. Ir além desse limite é estar a aceitar que uma pessoa está a gastar mais de metade do seu rendimento para pagar a prestação. Convenhamos que é uma boa ideia, no fundo, mas a verdade é que parece uma diferença pequena, mas que impacto é que tem para alguém que está a pedir um crédito à habitação? Olha, ainda não se sabe bem os efeitos desta medida, até porque ela não está em vigor. Obviamente, o Banco de Portugal diz que fez várias simulações para tentar perceber o que é que se passa, e os próprios bancos também têm estado a tentar fazer cálculos para entender o que é que pode vir a acontecer com esta medida,
que na prática foi implementada porque o Banco de Portugal começou a ver vários sinais de um sobreaquecimento do mercado imobiliário e da sua ligação ao crédito à habitação, e depois também viu questões relacionadas com o crédito ao consumo. Portanto, houve um conjunto de vários aspectos, por exemplo, a garantia do Estado, que foram contribuindo para esses sinais que o Banco de Portugal foi vendo. Portanto, traz este pequeno travão, e a questão é que todas as partes parecem antever aqui que o travão vai ser efetivamente limitado. Ou seja, pode haver uma quebra de cerca de 10% da concessão de crédito. Este tem sido um número que tem sido mencionado, mas o presidente executivo do BCP, Miguel Maia, por exemplo, falou que nas estimativas do BCP apontava-se para uma quebra de 5%. Agora, todas as entidades têm falado numa contenção limitada, ou seja, vai haver um impacto, porque, na verdade, quem tem entre estes 45%, se a prestação estiver neste intervalo dos 45% e dos 50%, essa pessoa fica sem acesso ao crédito. Portanto, ou desiste de comprar uma casa, no caso do crédito à habitação, ou então tenta comprar um imóvel mais pequeno, menos valioso, exatamente. Portanto, essa pode ser uma das mudanças, portanto, haver uma substituição do imóvel que está a ser comprado, no caso do crédito à habitação, mas o problema da falta de imóveis, da falta de oferta, que tem sido referida por muitos banqueiros que acreditam que esse é um fator que vai permanecer. Portanto, havendo essa parte da oferta, também terá um impacto que imóveis é que poderão conseguir comprar. Portanto, não se sabe muito bem ainda quais é que são os impactos. Certo é que haverá impacto no investimento, porque se houver menos compras de casa, isso terá impacto no investimento e no PIB. No caso do crédito ao consumo, que também é afetado por estas novas regras da recomendação macroprudencial, também haverá um impacto no consumo. Portanto, o PIB no curto prazo irá sentir algum efeito. O Banco de Portugal acredita que no longo prazo tudo isto será limitado. E a garantia do Estado, que serve como fiança para quem tem até 35 anos, para quem está a comprar casa, foi um fator a contribuir para essa decisão? Foi um dos. O Banco de Portugal fez, em todas as suas transmissões de informações sobre este tema, nas documentações, faz questão de dizer que é um conjunto de sinais. É óbvio que a questão da garantia do Estado, para permitir o financiamento a 100% dos jovens até 35 anos, tem um impacto direto nestas regras que deviam ser cumpridas. Desde logo porque deixa de haver necessidade de entrada com esta garantia do Estado. Portanto, os bancos financiam a 100%. Aquela regra que é 90% é dada no empréstimo e 10% é entrada em capitais próprios, isso deixou de existir numa parte. Portanto, há uma parte clara desta recomendação que não está a ser respeitada. Ou mesmo também na maturidade. Ou seja, também havia também... os bancos deviam convergir para empréstimo, uma média de empréstimos de 30 anos, e como os bancos estavam a dar mais créditos de maior dimensão, porque eram muito jovens, essa convergência para os 30 anos não estava a ser cumprida também. Portanto, os bancos não estavam a cumprir a totalidade desta recomendação macroprudencial, e o Banco de Portugal estava a detectar também o maior risco do perfil de risco dos mutuários. E essa melhoria do perfil de risco é algo que o Banco de Portugal acredita que vai mudar com esta recomendação macroprudencial. Aquilo que é antecipado pelo Banco de Portugal a nível e que a própria vice-governadora Clara Raposo diz num podcast, é que acha que vai haver capacidade de substituição dos empréstimos, ou seja, as pessoas vão conseguir encontrar alternativas para os seus empréstimos. Portanto, é difícil perceber qual é que vai ser mesmo o impacto e quem é que vai ficar excluído quem é que são as pessoas que vão ficar excluídas. É óbvio que são os clientes mais arriscados, ou seja, o que está a acontecer aqui o Banco de Portugal o que está a fazer é os clientes com maior risco que conseguiram crédito até agora vão ser aqueles que vão ser excluídos a partir da entrada em vigor desta recomendação. Qual é que é a quantidade de pessoas afetadas? Não se consegue. Ainda não sabemos. Mas sabemos também que estas novas regras vão alterar os limites máximos dos prazos de crédito de habitação em função da idade dos mutuários. O que me parece aqui uma coisa interessante, ou seja, na prática, quem tem entre 30 e 35 anos passa a poder contratar um empréstimo com um prazo máximo de 40 anos. Ou seja, boas notícias para quem está nesta faixa etária, eventualmente. É, exato. Há essa parcela de população que com estas mudanças nas regras saem mais beneficiadas. Aliás, os bancos têm dito que acreditam que há uma resposta mista a estas recomendações, que é, por um lado,
há esse aperto do lado da taxa de esforço, mas por outro há esta faixa da população que vai conseguir créditos por mais tempo, portanto compensará aí aquilo que é exigido em taxa de esforço, conseguirão diluir no facto de poderem pagar os créditos por mais tempo. Portanto, acredito, isso foi dito, por exemplo, pelo Santander Tota, que acreditava que o mercado conseguiria ajustar-se a esta alteração, precisamente porque havia este efeito conjugado das duas grandes alterações que estarão em vigor já a partir de 1 de agosto. Há outra mudança também que diz respeito aos imóveis dos bancos. O que é que muda exatamente? Pois, nesse caso, o que nós temos havia um limite que os bancos tinham, para se livrarem mais facilmente dos bancos que iam tendo em carteira, podia haver um financiamento a 100% para esse caso específico. E essa regra deixa de existir, porque o Banco de Portugal considera que já não se justifica essa exceção e, portanto, passam a respeitar as regras normais de que para ser uma habitação, para a compra de casa própria e permanente, que é para onde a pessoa vai viver, tem de respeitar os 90% de crédito e, portanto, os 10% de entrada. Estas regras vão aplicar-se para quem já está a negociar neste momento ou apenas novos contratos a partir de 1 de agosto? Como é que isto vai ser posto em prática? As alterações vão entram em vigor a 1 de agosto. Mas a data interessa para quem vai fazer a análise de solvabilidade junto dos bancos. Ou seja, se eu chegar no dia 31 de julho junto do banco e tiver conseguido a avaliação de solvabilidade, que é o cálculo da taxa de esforço, ou seja, essa avaliação prévia antes de 1 de agosto é essa que se aplica, portanto são as regras anteriores. A partir de 1 de agosto, portanto quem for ao balcão na segunda-feira, 3 de agosto, já terá de respeitar as novas regras, porque a sua avaliação da solvabilidade será já posterior a 1 de agosto. Portanto, quem já tiver todo o processo tratado e faltar só, por exemplo, já tem tudo a pré-aprovação e faltar apenas a assinatura do imóvel, como a avaliação já está feita, essa avaliação conta com as regras anteriores. Essa foi a explicação dada pelo Banco de Portugal. Ok, fica claro. Para fecharmos, podemos dizer que há aqui uma contradição, ou seja, temos o Banco de Portugal que quer proteger as famílias do sobreendividamento, mas no mercado em que as casas estão cada vez mais caras. Portanto, isso pode significar que a partir de agora ainda menos pessoas vão conseguir comprar casa, ou seja, como é que se vai equilibrar estas duas preocupações? Acho que é basicamente o mercado da habitação tem estado sobre imensas contradições nos últimos tempos. Uma delas é logo que se olharmos para a garantia do Estado, que é algo que está sempre a pairar sobre este tema, dessa garantia para os jovens até aos 35 anos, nós vemos que é uma medida do Governo. A medida do Governo vai contra aquela que é uma das regras do Banco de Portugal. Essa medida diz que há uma parte da população que se pode financiar a 100%, quando o Banco de Portugal diz que recomenda que só se possa financiar, que os clientes só se possam financiar até 90%. Portanto, logo aí há uma grande contradição entre aquilo que é a decisão da política e o que é o lado da banca, sendo que tanto o Ministério das Finanças como o Banco de Portugal têm o objetivo da estabilidade financeira como um objetivo último. Portanto, o objetivo é o mesmo, depois há formas diferentes de olhar para isso. O que está a acontecer com a garantia do Estado, que à partida o prazo termina, ela deixa de estar em vigor no início do próximo ano, a garantia tem tido uma grande influência no mercado de habitação. Tem havido muitas compras de casa com recurso ao crédito. 1 em cada 4 empréstimos para a compra de casa é garantido pelo Estado, nessa fatia que é até 15% do valor do imóvel. Portanto, a garantia do Estado tem tido um peso bastante grande e influenciado muito aquilo que tem acontecido no mercado de crédito. Só que o mercado de crédito já estava aquecido, não é? Já há anos que tem estado a subir a habitação, o preço das casas. Agora, nos últimos tempos, o que se tem visto é que muitas das aquisições estão a ser mais feitas com compras com recurso a crédito bancário. Ou seja, havia muitas compras, inclusive de investidores estrangeiros, feitas com capitais próprios, e agora tem havido uma maior interligação entre a habitação e o recurso ao crédito à habitação. Isso, obviamente, cria uma interligação, traz mais risco. Aliás, é um dos fatores avançados pelo Banco de Portugal para justificar estas mudanças na recomendação macroprudencial, neste palavrão. Este palavrão, e terminamos com ele. Obrigada, Diogo. Resto bom dia para ti. Obrigado, bom dia também. Sexta-feira é dia de Y. Vamos já conhecer os detalhes com o editor Pedro Rios. Olá, Rios, tudo bem? Olha, estou aqui a preparar hoje
Conta-me o que é que tens de destaques do Y desta semana, o que é possível ler no suplemento. Olá, Sara. Nesta edição vamos a Arles, uma pequena cidade no sul de França que por estes dias é a capital mundial da fotografia. Foi lá que o Sérgio Gomes encontrou várias exposições que desafiam o que entendemos como arte fotográfica. É a nossa habitual reportagem anual, já é uma tradição nos encontros de fotografia de Arles. Falamos com a Maria Oliveira, que em Arles lançou um livro e ela é uma das apostas do Y para a fotografia portuguesa. Nesta edição vamos também a Serralves, onde está uma grande exposição dedicada a Alice Neal, uma das grandes retratistas do século XX. Falamos com a nora dela e falamos com outras familiares de outros artistas nesta edição. Falamos com a filha da Agnès Varda, a Agnès Varda, que é alvo de uma retrospectiva que começa esta semana em Lisboa e no Porto, e falamos com o filho do Luís Pacheco, o escritor, e andamos a ver as caixas com a papelada do Luís Pacheco, onde há vários textos inéditos, e alguns desses textos estão em 2 antologias que a Tinta da China lançou recentemente. Nesta edição também ouvimos o novo disco da Charli XCX, um disco cheio de guitarras, se calhar surpreendente para muita gente que se apaixonou pelo Brett, e temos muitas outras coisas, claro, e espero que gostes. Obrigada, Pedro Rios, é o editor do Y. E mesmo a puxar, dizer que o Jornal Público vai estar a distribuir gratuitamente óculos de eclipse certificados. É no jornal em banca já amanhã. E porquê? Porque no dia 12 de agosto há um eclipse do Sol. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara de Mel Rocha e estou de volta na segunda-feira. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Desejo-lhe um bom fim de semana. Hoje, o seu dia começa aqui.